Salve Maria, salve José. Vamos ver nesse vídeo o testemunho de uma mística de São Paulo sobre a experiência que ela teve sobre o aviso. Uma experiência muito forte, com muitos ensinamentos. Nossa Senhora disse para ela que o tempo é curto, o tempo da misericórdia está acabando, para que aproveitemos e possamos ao máximo nos conscientizar e conscientizar as outras pessoas, para que aproveitemos cada momento que estamos vivendo e que possamos tirar deste relato muitas lições para a nossa vida e ter muito crescimento. Vamos ao vídeo. O relato de uma mística de São Paulo que está descrito no livro Os Nossos Pecados e o Aviso de Deus, do irmão João Bosaco, que pertence aos apóstolos de Santa Maria. Mesmo faz uma breve introdução sobre esta mística de São Paulo ao seu diretor espiritual, que é um sacerdote, sobre essa fortíssima experiência mística a que ela foi submetida. E o irmão João diz: será que ela conheceu antecipadamente a experiência do aviso? O irmão continua: são omitidos os nomes de ambos, da mística e do padre, pois o que realmente interessa são os fatos. Os incrédulos e céticos não acreditarão mesmo, nem que se coloque a árvore genealógica dos dois. No entanto, os que têm o coração aberto certamente serão tocados. Essa experiência aconteceu no dia 7 de janeiro de 2001. Eram 4h15 da manhã e a mística acordou. Ela estava entre lágrimas. E ela diz: só agora, às 5h30 da manhã, é que eu encontro forças para descrever o que aconteceu comigo. Eu tive 2 mensagens, uma de Jesus e outra de Nossa Senhora. Mas antes, ouçam o que eu vou relatar. Eu estava num sonho, mas era muito real. Uma revelação que Nossa Senhora me deu. Era um dia comum, um dia de semana, só que era cedo e eu estava sem fazer nada. Eu vi então minha mãe colocando roupas no varal, meu pai fumando e meus 2 filhos brincando no quintal. De repente o céu ficou com nuvens alaranjadas e o sol começou a escurecer como se estivesse se pondo. Sabe como vai esfriando e se pondo? Eu não estava entendendo, parecia um eclipse, mas não era. O sol estava escurecendo, como se estivesse apagando mesmo, ficando amarelado. Era uma coisa esquisita. Estava esfriando, esfriando. Eu olhei para o céu e vi a lua em pleno dia. Achei estranho. Foi que de repente também o meu filho Rafael, de 9 anos de idade, começou a gritar, dizendo que no céu havia 2 luas. Olhei novamente, era verdade. Era mais ou menos pelo meio-dia. Nem sei bem. E havia a lua no céu. Já não era mais o sol, era a lua. Mas não eram 2 luas. Uma era o sol que tinha esfriado. A lua sim, que era como uma hóstia a sangrar. Então ela veio caindo em cima da terra. Naquela hora, padre, eu até saí correndo no sonho, porque também fiquei com medo. Muitas pessoas gritavam, abaixavam o rosto por terra, pois ficaram com medo. Todos começaram a correr e se esconderam de medo, porque uma das luas estava manchada de sangue. Eu percebi então que não se tratava de uma lua, mas sim de uma hóstia consagrada que começou a despencar do céu e todos gritavam, se escondiam e jogavam o rosto por terra. A outra lua, que era o sol apagando, foi se dividir em 2 partes e formou um coração que se partiu no meio. Junto eu vi estrelas que se juntaram e começaram a aparecer frases no céu que eu não conseguia ler, porque eu também fiquei com medo. Só que o sol nessa altura já estava escurecendo. E eu comecei a ver algumas coisas escritas no céu. As letras eram feitas de estrelas. As estrelas escreviam coisas, palavras no céu. Eu não sei o que era, porque eu só via forma de letras. Dava para ver que estavam formando. Mas ninguém ficou lendo porque estava todo mundo correndo. Eu me lembrei, são os sinais de Nossa Senhora. Mas quando eu lembrei, eu já estava no meio do meu julgamento. Não deu tempo para fazer nada quando eu me lembrei, nem de chamar Nossa Senhora para perto de mim. A única coisa que eu consegui falar
foi a meu pai: olha, pai, agora o senhor acredita em mim. Por que não acreditou em mim? Quando eu falei assim, já tinha começado. Eu estava naquele lugar que eu não sei onde é tudo escuro, com uma tela na minha frente. Você fecha os olhos, pode virar, dá a impressão que está viajando. Eu já estava no lugar. E eu ali vi várias pessoas dentro de uma sala. Eu acho que Nossa Senhora e Deus usam alegoria, símbolos, porque muita gente ainda não compreende as coisas. Lembrei dos sinais que Nossa Senhora havia falado e comecei a chamar a todos. O primeiro que chamei foi meu pai, que nunca acreditou em mim. Vi então uma grande sala, com uma grande tela. Nessa sala havia muitas pessoas, algumas eu conhecia, outras não. Mas o estranho é que dentro dessa sala eu não conseguia ver. Eu não estava entendendo por que eu estava ali. Foi quando fomos colocados em uma cadeira. Parecia mais um grande trono, cada qual em uma cabine individual. A sala ficou cheia de cabines. Nesse julgamento, a gente estava o tempo todo sentado numa cadeira. E é nesse trono que a gente vai sentar e ver. O que não dá para entender é que quando esses sinais vêm, a gente não está lembrando. Então a minha cabine se fechou. Eu fiquei presa sem poder me mexer, então eu senti medo. E aí eu comecei a ver nessa tela um filme mostrando a minha vida. Vi coisas que eu não posso revelar por serem pessoais e pecaminosas. O filme passa muito rápido, como a velocidade da luz. Em alguns trechos parava por alguns instantes. Eu me via nitidamente, primeiro nos dias de hoje, quando eu falava da Bíblia a uma moça desconhecida. Depois voltei a muitos anos atrás na minha vida e vi quando eu era mais jovem. Vi cada amanhecer e cada anoitecer. Nada estava escondido. Tudo estava gravado. Eu vi até as roupas que eu usava. Vi as vezes que sozinha pecava comigo mesma. Quando eu fiz os outros pecarem por minha causa. Que eu dei oportunidade para coisas erradas. E vi também Nossa Senhora chorando muito, pois a fazia sofrer. Nossa Senhora não tinha dado tempo, porque quando vem o aviso, já não dá mais tempo. Já foi direto, eu senti dor na minha alma, e pior do que isso, eu acho que é só a morte. É como se o sopro da vida que existe dentro de mim tivesse parado. É inexplicável, parecia que meu espírito ia sair do corpo. Eu sentia como se o ar me faltasse, como se algo dentro de mim estivesse sendo esmagado. Eu comecei a sentir cada órgão do meu corpo, como se estivesse em falência, porque o sopro da vida parecia que ia sair até os órgãos. Eu pensei que eu estivesse morrendo mesmo, parecia que o ar ia faltar. Só mesmo quando passarem por isso é que ficarão sabendo o que eu estou explicando. Aí é que a gente entende o que é o sopro da vida. Nessa hora eu comecei a entender muitas coisas. Eu pensei que eu ia morrer, eu estava condenada. Porque eu senti que minha alma estava saindo, parecia que ela estava se deslocando, assim, do ventre para o peito. A dor na alma é uma dor que não tem explicação. É um arrependimento como se fosse uma dor física. Naquele tempo, espaço de tempo, eu estava sendo julgada e comecei a dar valor à minha vida, a compreender o que é a vida. A alma sente dor, é inexplicável, mas eu vou tentar explicar. É como se a vida estivesse saindo de você. Tudo vai faltando e você começa a sentir cada órgão do teu corpo, a sentir a importância de tudo que Deus fez. E tudo é muito bom e tudo é muito perfeito. Assim só quem te dá valor. Quanta coisa eu poderia ter feito e não fiz. Eu não sei. As coisas vão se desprendendo, é desagradável, parece que você vai morrer. Os órgãos parecem que vão subindo junto, aquela falta de ar. E você vai vendo aquela cena e vai te fazendo mal. E aquele filme passando rápido e você não entendendo. Como se você estivesse viajando na velocidade da luz. Você perde a noção do tempo e do espaço, não sabe de nada dali. Acabou-se, não vê ninguém, não tem ninguém para te ajudar. É um medo horroroso que te dá um pavor. Eu fiquei com medo porque eu estava sozinha, não tinha ninguém para me ajudar. Só depois do aviso é que o anjo me disse o que eu tinha passado. Eu não via outras pessoas que também haviam passado. E elas não estavam vendo a mim. Só que estávamos todas juntas, uma perto das outras, mas ninguém sabia. Padre, não havia ninguém. E o padre pergunta, não havia ninguém ao redor? Não havia, não tinha ninguém, eu estava vendo só aquele filme.
Eu relutava porque eu não queria ver, eu fechei os olhos. Mas de nada adiantou. Eu não sabia que Nossa Senhora estava lá do meu lado. Se eu tivesse sabido, eu estaria mais confortada. A gente começa a ver aquele filme e a gente entende o que está acontecendo. Começa naquela aflição toda e no meio da aflição a gente começa a entender o que está acontecendo, o nosso julgamento. Ai, eu comecei a gritar, fiquei com medo, chamando a Santíssima Trindade, tende piedade de mim. Comecei a gritar, valei-me Nossa Senhora. De repente tudo parou e eu saí daquela cabine, eu fiquei a sós com aquele que era o meu anjo da guarda, e ele me disse que eu estava tendo o meu julgamento. Eu pensei que eu estivesse sendo condenado, e eu falei, e o resto? Ele falou, não. Quando você chamou pela Santíssima Trindade, chamou por Nossa Senhora, ela foi pedir a Deus por você, porque você estava desesperada. Então Nossa Senhora veio em seu auxílio. Ela estava o tempo todo perto de você, só que você não via. Estava vendo só o que você tinha feito. E mesmo você estando de olhos fechados ou de olhos abertos, aquelas imagens estavam todas gravadas, todas registradas. Então o anjo da guarda falou para mim que eu vi como vai ser. E que é para tomar muito cuidado para não pecar. Eu estava naquele lugar e não sabia onde estava tudo escuro. Eu estava naquele trono. Quando eu me dei conta, pensando que eu tinha morrido, que eu estava indo para o inferno, vendo aquele filme passar, aquelas coisas horrorosas passando, aquelas coisas monstruosas que eu estava vendo. Ai, hoje em dia, se fosse com a minha cabeça, eu acharia que aquelas coisas não tinham problema. E Nossa Senhora confirmou depois que eu estava vendo os meus pecados com os olhos de Deus. Banhada de suor, fui me refazendo e perguntando, e se ele ia ver pelo resto de minha vida? Agora não, porque gritastes o auxílio de Nossa Senhora. E ele se retirou e pediu a Deus misericórdia. Nossa Senhora continuou falando. E ela disse que as pessoas precisam se arrepender das coisas que estão a fazer, não deixar o rosário cair. Que não podemos deixar para outra oportunidade. Sem isto, ninguém vai se salvar. Oração, conversão e arrependimento. E ela falou que são pouquíssimos os que vão se salvar, o pequeno resto. E esse pequeno resto está com o terço na mão. Até mesmo o demônio, Nossa Senhora me mostrou, quando ele vinha me tentar, pela força da oração da minha mãe, da consagração dela, Nossa Senhora o punha em fuga. Ela me cobria com o corpo dela. Padre, aquelas pessoas que estavam com o terço, ela vinha e abraçava. Aquelas pessoas que estavam com o rosário na mão, Nossa Senhora abraçava calorosamente. Aí, aquelas pessoas que estavam rezando o rosário. E a mim, eu vi quando deixava de rezar por preguiça. Mas Nossa Senhora estava sempre ali. Porque ela dizia que eu havia sido confiada a ela. Minha mãe me tinha consagrado a ela. Por causa da importância da consagração. Nossa Senhora abraçava. Todos com um terço na mão. Eu vi quando ela chegava perto de mim, quando eu era mais jovem. Não me abraçava como fazia com os outros. Sim, jogava-se por cima de mim, protegendo-me com o próprio corpo de um demônio que me rondava. Eu pude ver, era horrível. Às vezes que eu não rezava, mesmo quando eu não fazia, não punha sentido na oração. Graças às orações da minha mãe, consagrando-me a Nossa Senhora, ela me protegia. De repente, Jesus apareceu e ele disse, honrai a minha mãe, fazei tudo o que ela vos disser, colocai-a como modelo em vossa casa, e eu revelo o maior segredo, o amor. Vençam tudo pelo amor e sigam meus mandamentos. Jesus então parou de falar, mas percebi que ele tinha algo mais a nos dizer. Nessa hora, Nossa Senhora presente no meio de nós e chorando muito, eu perguntei, mãe, por que Jesus parou de falar? E ela respondeu, está a acabar, minha filha. O tempo da misericórdia está acabando. Filho, quando vim a vós nesses últimos decênios, achais que eu brincava com algo tão sério? E o que fizeram? Entregaram-se ao mundo, ao pecado, ao consumismo, aos prazeres, adiando cada dia mais as vossas conversões. Como foi fechada a porta santa, vi Nossa Senhora no final a chorar muito.
Disse que era porque a porta santa tinha fechado. E ela ficou vendo quantas pessoas perderam a oportunidade de apagarem todos os seus pecados. Estava triste porque muitos não tinham confessado seus pecados. E muita gente se perdeu por causa disso. Quantos, por causa desse vou deixar para depois, se perderam, morreram e não se salvaram? Filhos, tudo isso é muito sério. Agora eu peço, o pequeno resto que está comigo, permaneçam, não deixem o rosário escapar de vossas mãos. Sempre arrumam um motivo para não rezá-lo ou para deixá-lo para depois. Mais tarde, quando estão cansados e querem dormir. Não, eu preciso dessas orações. Rezem mais e peçam a Deus pelo arrependimento da humanidade, pois sem ele não haverá conversão. Pediu para mudarmos de vida, mudando nossos hábitos, abolindo nossos vícios, colocando Deus em primeiro lugar, vivendo cada dia como se fosse o último, vivendo os mandamentos, deixando-nos ser conduzidos por ela com mais confissão, jejum, penitência, missa, eucaristia, adoração, oração, evangelização, consagração. Disse que eu havia visto meus olhos, os meus pecados com os olhos de Deus, mas que também serei julgada pelos meus méritos e boas ações. Os pecados confessados não aparecerão no aviso. Desde a época em que eu estava vendo meus pecados, eu só via coisas que me lembravam que eu não tinha confessado. Agora, coisas maiores para as outras pessoas, a importância da confissão. No entender da gente de hoje, nada demais, mas depois é que eu fui compreender que todo pecado ofende a Deus. Quantas vezes a gente machuca a Deus, quantas vezes ficamos pecando também. Perguntei ao anjo da guarda que estava presente se iria haver mais alguma coisa. Ele disse que não. Porque desde que eu tinha pedido misericórdia, Nossa Senhora intercedeu junto a Deus por mim para parar de ver. Eu pensei que eu ia morrer. Padre, depois disso eu fiquei doente, fiquei 3 dias sem comer, eu não dormia, só chorava. Eu senti uma dor muito grande no corpo. Acho que era reflexo de tudo que eu passei, dores musculares, dores físicas, nos braços, nas pernas, era tudo dolorido. É mesmo para poder mostrar, dar um sinal de que aquilo era real. Muitas vezes as doenças são frutos de nossos pecados. Nossa Senhora quis mostrar como eles se refletem na carne. Eu fiquei 3 dias sem apetite, numa grande apatia. Por que eu fiquei assim? Foi de pensar o quanto eu ofendi a Deus, quanto tempo eu tinha perdido. Os pecados que confessei, eu não lembro mais dele, mas aqueles que eu vi, eles ficaram me martirizando porque eu tinha ofendido a Deus, eu tinha visto como que era. E agora estou pedindo meu anjo da guarda para me ajudar, para me sustentar na hora que eu tiver que passar por isso de novo. Porque eu não sei o que eu vou ver. Eu passei, mas daqui até lá, a gente sabe que é humano, está sempre pecando, mas depois Nossa Senhora me confortou. Porque eu também vou ser julgado pelas coisas boas. E Nossa Senhora, sempre falando com carinho e com amor. Não é hora de ficar calada. Muita gente deixa de falar, é para falar mesmo, alertar, porque iremos dar conta, devemos alertar os parentes. Temos a responsabilidade de falar o que é certo e o que é errado. A gente tem que falar. É um que fuma, outro que bebe, outro que está na gandaia. Teremos que começar pelos de casa. Sim, esses são os mais difíceis. Os de fora, por uma palavra que você fala, você toca neles, porque a pessoa estranha que está falando. Quando estou falando com pessoas desconhecidas, conto o que aconteceu comigo, assim como as pessoas do grupo. Agora, para as que estão fora do grupo, eu não posso ficar assim falando. Eu mostro na Bíblia e diz que você não pode ter vício, não pode servir a 2 senhores. Então o Espírito Santo vai iluminando para a gente falar com as outras pessoas. Só mesmo quem passou por isso é que pode compreender o que está acontecendo. Mas foi muito forte. Eu estou pedindo a Deus a graça de ser amenizado no meu julgamento, porque sinceramente eu pensei que ia morrer, parece que meu corpo ia ficar no chão e minha alma ia sair do corpo. Só que ela não saiu, porque Nossa Senhora intercedeu, Deus teve misericórdia. E ela encerra falando do anjo da guarda, que ele esteve o tempo inteiro ao seu lado, e como é importante rezar para o anjo da guarda. E ela encerra dizendo que ficou traumatizada depois de tudo aquilo, que vai servir para procurar evitar o pecado ao máximo da língua, dos pensamentos, das ações, omissões.
Eu fui reeducada, padre. Acho que nunca algo tinha me tocado tão fundo como agora. Nossa Senhora falou que o tempo está muito curto. E não é para assustar que ela quis mostrar aquilo. E sim, porque senão serão poucos os que irão se salvar, se não tiverem conhecimento da gravidade do juízo. E o padre fez uma pergunta a ela. Quando Nossa Senhora te mostrou o filme do passado, quando ainda era uma mocinha, mostrou-te alguma cena no vestir que não achasse conveniente? Mostrou. Eu era mais jovem, mocinha. A gente vestia aquelas roupas quase peladas e saía na rua e todos ficavam mexendo. E eu me sentia orgulhosa. Eu queria ser cada vez mais sensual. Pecava e fazia os outros pecarem. A gente tem que se vestir com modéstia, para que as pessoas olhem e respeitem. Não tenham pensamentos impuros. Até mesmo os homens têm o jeito correto de se vestir, de conversar com as pessoas. O modo de vestir apareceu no filme? Perguntou o padre. Padre, se eu pudesse voltar atrás, teria me coberto. Eu fiquei morrendo de vergonha diante de Deus por causa daquilo. A gente vê o quanto é suja, imunda. É a mesma coisa que estar pelado na frente de sua mãe, de seu pai. A gente está à vontade, chega uma visita e você vai lá e se troca para poder receber. É assim que a gente se vê. Queremos cobrir tudo, mas não conseguimos e ficamos naquela situação constrangedora. Vendo-se naquela situação, você não quer mais ver. Se pudesse, eu já estou modificando o meu guarda-roupa. Às vezes a gente acha que não tem problema, só uma alcinha que está assim. Não pode, porque hoje em dia o que mais tem é a vulgarização do corpo, principalmente das mulheres. As mulheres são mais, os homens também. Nunca se fez tanta cirurgia para consertar aqui, para consertar ali. Nossa Senhora pediu para ser modesta no vigir. Muitas pessoas vão à igreja, mas estão pecando, mesmo usando saia de tão colada. Às vezes a saia está lá no joelho, lá embaixo, mas a peça é transparente. Não adianta colocar um pedaço de pano e grudar tanto no corpo. Nós temos que pegar essas pessoas que chegam lá depois da comunhão e dizer que não podem entrar na fila desse jeito. Nossa Senhora está pedindo para falar. Nós temos que falar. Vê aquelas pessoas comendo as roupas e não falam, nós precisamos. E também ela nos alerta sobre as crianças. Hoje em dia as crianças ficam muito vulgarizadas. Estão querendo seguir os padrões que a TV e o comércio lhe ficam empurrando. Quantas lições nós podemos tirar deste testemunho? Quantas? A importância do nosso anjo da guarda, rezar sempre, sempre, todos os dias para o anjo da guarda. Ele está todo o tempo ao nosso lado. A importância da consagração. A importância da consagração. Ela, essa mística paulista, foi consagrada pela sua mãe. E como isso fez um efeito, como isso teve uma força muito grande. Então é muito importante que nós sejamos consagrados a Nossa Senhora. Consagremos nossos filhos, consagremos nossos netos, afilhados a Nossa Senhora. Ofereça, consagre-os todos os dias. Como é importante seguir a mensagem de Nossa Senhora. Ela pede o rosário. Ela fala que o pequeno resto será aquele que estará com o rosário nas mãos. Que possamos rezar o rosário diariamente. Não inventar desculpas, não inventar falta de tempo. Não deixar para rezar só à noite, quando estiver com sono, dormindo. Mas rezar o rosário. A importância da confissão, como é extremamente importante a confissão, como é também extremamente importante não cometer pecados leves, pecados veniais. Para a gente pode parecer coisas simples, mas aos olhos de Deus, nenhum pecado é leve, é uma ofensa a Deus, é uma ofensa diretamente a Deus. Então, que sejam evitados todos os mínimos pecados. E isso é muito, muito importante. E que nós aproveitemos esse tempo que nós temos, que Nossa Senhora disse que é curto. O aviso vai se aproximar. Que nós estejamos muito bem preparados espiritualmente, muito bem fortalecidos. E aproveitemos ao máximo esse tempo para nos converter e também alertar outras pessoas. Como aqui foi falado, é muito importante que seja passado, mostrado como que os tempos que vivemos são tempos delicados, como é preciso conversão, muita conversão. Aproveitamos esse tempo da misericórdia para conseguir a conversão. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Compartilhe sobre o aviso.
que está cada vez mais próximo, para que mais pessoas tenham consciência do aviso que é tão falado em Garambandal e que quantas pessoas já tiveram essa experiência. E também, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e clique no sininho para estar recebendo sempre os novos vídeos com as novas devoções.